Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles, juntos entrando em plenitude. E agora, nesta fase, nesta época de Natal, como é bom receber Jesus, não é verdade? O nosso aniversariante. E a gente sabe que toda uma sintonia, uma vibração da Terra se altera muito, graças a Deus, principalmente nesse momento de pandemia. E hoje nós estamos com um convidado querido, um convidado muito especial. Ele é terapeuta Ricardo Cury e vem bater um papo conosco aqui sobre Jesus, sobre esse momento tão lindo, porém tão delicado que estamos vivendo. Como vai, Ricardo? Seja bem-vindo ao Plenitude. Muito obrigado, Iraci. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E o ano está acabando, né? 2020 já está na reta final. Já. E a gente já está programando 2021 para ser um ano de plenitude, como diz o programa. O pessoal está todo assim, meio perdido, porque não sabe nem o que programar. Não sabe nem por onde começar. É isso Verdade. aí. Ricardo, a gente sabe que chegou tão rápido o Natal esse ano, né? Sempre chega rápido, mas esse ano é um tempo que está deixando todo mundo muito aturdido, diante de tantos acontecimentos, um ano totalmente atípico. Como que viveremos essa data tão especial nesse momento tão conturbado? É um Natal especial, realmente. Eu acho que é um Natal de muita união, que as pessoas precisam juntar as forças para programar um ano melhor e lembrar sempre do nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco em todos os natais. Esse ano, obviamente, com pandemia e tudo mais, as pessoas sofreram perdas, muito adoecimento nas famílias e tal. Então foi um ano difícil. Um ano conturbado para a maioria das pessoas, mas eu acredito que nada como um Natal para a gente recuperar tudo que passou, todas as dificuldades e conseguir dar essa volta por cima. Então é um Natal muito especial, um Natal de alegria. A gente tem que buscar essa alegria dentro da gente, que a gente sabe que muitas pessoas entraram em depressão, tiveram muitas tristezas e abatimentos, mas quando a gente lembra de Jesus, a gente recobra as nossas energias e o amor, ele prevalece sempre. Então, acho que dentro de casa é uma oportunidade que a gente tem para conversar com os nossos parentes, com os nossos filhos, confraternizar mesmo em família e, se possível, fazer as orações de sempre para que a gente tenha um ano de 2021 muito melhor do que o de 2020. Com certeza. Ainda que o Natal seja, para muitos, uma data apenas comercial, ou seja, uma data só para Papai Noel, né? Ele pode, ainda assim, nos dar a oportunidade de viver um Natal bem espiritual, né? Qual a importância de criar esse valor desde a infância, considerando parte da educação infantil? Sem dúvida. Acho que as crianças precisam compreender que o Natal não é presentes, Papai Noel, isso tudo é muito comercial, faz parte do nosso mundo, da nossa dinâmica e tal, mas não é isso que é o Natal verdadeiramente. O Natal é a gente ensinar para as crianças que é o nascimento do nosso querido Mestre Jesus, quando ele veio para o mundo e trouxe todos os ensinamentos que ele podia trazer de paz, de perdão, de discernimento, de compreensão, de alto amor. Então, eu acho que esse Natal é assim, aproveitem para estar com os pequenos, com os miúdos, e ensinem para eles o que é o principal do Natal, por que a gente celebra tanto, em tantas culturas e tantos países, a gente celebra a vinda do Mestre Jesus e tentar ensinar qual é o tamanho dessa alma, o tamanho desse espírito,
para as crianças, que elas têm condições de aprender desde cedo. Elas têm essa capacidade porque a gente sabe, nós todos somos espíritos. Então a gente já tem informações que a gente traz e isso precisa ser revisto através da educação dos pais para com os filhos. Então por isso que é importante a evangelização infantil, a gente ensinar verdadeiramente as questões morais desde cedo, para que as crianças consigam crescer para formar uma geração melhor, mais saudável e, consequentemente, nosso país agradece, a humanidade toda agradece quando a gente investe nas nossas crianças. Então, o SEJA, por exemplo, tem uma obra com as crianças maravilhosas na evangelização infantil. A gente recebe centenas de crianças aqui, né? E é maravilhoso. Tem instrutores muito capacitados que ensinam para as crianças quem foi realmente Jesus, quem é esse Jesus que ainda permanece vivo dentro de nós, ao nosso lado, nos acompanhando. Nós temos 140 evangelizadores, então imagina a quantidade de criança que temos. Nossa Senhora, são 140 evangelizadores, nossa, deve ser mais de 500 crianças. Está saindo pela fechadura. Ai, meu Deus. Jesus, o grande motivo de nossas celebrações, pode ser esquecido em meio a esse aturdimento atual? O que podemos fazer para avivar a memória a respeito de Jesus? Olha, é uma pergunta que mexe com as pessoas, porque para nós que somos cristãos, a gente tem o costume de lembrar de Jesus nos momentos de dificuldade, quando a gente está doente, quando a gente precisa de uma ajuda, quando a gente perde um ente querido, que ele desencarna e tal, a gente busca o auxílio da espiritualidade. E às vezes a gente reivindica, fala, olha, mas como isso é possível? Como que levaram o meu pai, a minha mãe? Não é possível. E questiona até o poder divino quando acontece uma catástrofe na vida das pessoas, algum acidente, ou alguém que não sabe lidar com algum desafio e tal. Então as pessoas questionam muito, né? Então esse ano, que foi um ano bem atípico, que as pessoas tiveram que lidar com a pandemia, com a quarentena, com todas essas coisas, e com muitas doenças no lar, com muita dificuldade de conviver em sociedade, como a gente sempre convivia, se abraçando, conversando e tudo mais. Então, acho que assim, Jesus, ele não pode ser esquecido. Ele está sempre no meio de nós. Mesmo nas tribulações do mundo, em todas as dores, em todas as dificuldades, ele está ali, sentado no meio da nossa sala, olhando para a nossa discussão. A gente está lá brigando com o marido, reclamando com o filho, não sei o quê, mas Jesus está ali sempre, presente. Nós esquecemos dele, mas ele nunca esquece de nós. Então, o grande movimento que a gente precisa fazer é de lembrar que o Mestre, ele é onipresente. Ele está sempre ao nosso lado, nos auxiliando. E ele sabe que cada um precisa para o desenvolvimento espiritual. Então, ele nos ama, nos acolhe, nos envolve com a sua energia, com o seu amor. Então, a gente precisa lembrar dele. Para lembrar dele, por que não? O Evangelho no Lar, que a nossa casa tanto divulga, como é importante a gente falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer as leituras com a família, conversar sobre os temas que surgem. Isso tudo nos mantém conectados com a espiritualidade, nos mantém conectados com Jesus, com Joana de Ângeles, com todos esses espíritos de alta grandeza. Então, esse é o nosso papel. Mesmo que tenha sido um ano difícil, a gente precisa tirar bons proveitos disso para o ano que vem, sabe? Todas as crises que acontecem na nossa vida não são por acaso. Tem uma razão específica para isso. Então, a gente precisa compreender o que aconteceu, o que se passou, o que eu posso levar de bom nessa experiência. E a gente amadurece com isso. Porque ninguém nasceu para sofrer indefinidamente. É verdade. Todos nós nascemos para ser feliz, para encontrar a plenitude, a felicidade verdadeira.
Então, é um exercício nosso, diário, de mais uma vez acordar e falar, não, olha, estou vivo, estou no corpo e então eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso levantar, trabalhar, vestir minha camisa, sustentar minha família e bola para frente. Nada vai nos derrubar. Não é uma pandemia, um vírus que vai amedrontar as pessoas. A gente vê muito pânico, muito alarde e tal, e as pessoas deixam de fazer o bem por causa disso. Deixam de servir o próximo, de ajudar, por medo de perder a própria vida. Mas Jesus deu a própria vida para toda a humanidade ser feliz e compreender o seu evangelho, a sua verdade, a verdade divina. Então é isso. O que podemos entender sobre a frase viver o Natal com Jesus? Viver o Natal com Jesus é trazer ele para dentro de casa, manter ele ao nosso lado, ser feliz com ele e lembrar que antes da gente querer colocar Jesus no nosso coração, como a gente sempre escuta, não, Jesus tem que estar aqui no meu coração, dentro de mim. Nós já estamos no coração de Jesus há muito tempo. A gente batia a cabeça, não sabia o que fazer, colocava o pé pelas mãos, tropeçava pelo caminho, mas ele sempre estava ali, junto de nós, ao nosso lado, nos sustentando. Então, quando a gente percebe que as coisas que acontecem na nossa vida têm um sentido maior, e esse sentido maior é estarmos juntos com Deus, juntos com Jesus, porque ele quer ter uma relação conosco. Ele nos quer ao lado. Ele quer que a gente comungue com ele, que a gente lembre dele não lá crucificado na cruz, no madeiro, mas um Jesus vivo, um Jesus atuante, um Jesus presente, que trabalha junto conosco, que nos sustenta, que nos dá fé, que nos dá alento e nos permite perdoar o próximo, estender a mão para alguém, para algum desamparado, para algum necessitado. Então, esse é o Jesus que ele quer ser lembrado, que ele quer que nós tenhamos essa atenção com ele, esse Jesus junto conosco. Ricardo, nós sabemos do impacto das boas vibrações em nosso psiquismo e a gente sabe também que essa data oferece essa grande oportunidade, né? Existe uma forma de aproveitarmos mais essa consciência? Com certeza, Iraci. O nosso pensamento, ele plasma muitas coisas, boas e ruins. Depende de como a gente trabalha isso dentro de nós. Então, a psicologia positiva, ela traz esse aspecto da gente poder ter bons pensamentos, boas memórias, que isso emana para a humanidade, emana para o nosso planeta boas energias, boas vibrações. Então, cada um de nós é responsável por todo o campo vibracional do nosso planeta, daquilo que nos sustenta, daquilo que nos envolve. Então, nós temos esse compromisso com o próximo, com a natureza, com todos os seres vivos, com o meio ambiente, quando nós reconhecemos o nosso papel, a nossa importância nisso. Então, a gente precisa assumir qual é o papel do ser humano. Não mais se colocar como uma vítima, né, se martirizando, não, porque a vida é muito ruim para mim, é muito difícil, é muito dolorosa e tal. Ela até pode ser, mas mesmo assim a gente tem que criar forças, bom ânimo, coragem, palavras que Jesus usava para os seus discípulos, para superar e vencer o mundo. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vocês que me seguem, né, ele falando para os discípulos, podem também vencer o mundo. Tenham coragem de encarar as dores que existem, porque é na dificuldade que a gente se fortalece. Exatamente. Joana de Ângeles nos diz que Jesus, o Cristo, foi o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Por que a sua mensagem é tão atual como se fosse hoje, há mais de 2000 anos, está tão presente? É impressionante. Jesus fala para a gente na atualidade. E a gente acompanha a psicologia de Joana nos seus livros
E ela parece que está olhando tudo que está acontecendo conosco e descreve nas suas obras com muita propriedade. Então ela sabe a intimidade de cada um, o que se passa. E obviamente que ela foi uma discípula de Jesus, ela aprendeu tudo isso com um mestre, que ensinou essa maneira de observar o ser humano. Então Jesus sentava à mesa com ladrões, com mulheres, com prostitutas, com doentes, com enfermos, e ele ensinava, ele dava aquilo que cada um necessitava, o amparo para cada um. Então Jesus era um bom ouvinte, ele sabia ouvir o que as pessoas pediam, imploravam para ele na dificuldade, e ele conseguia devolver a cura, aquilo que cada um necessitava. Então é um grande psicoterapeuta. A habilidade de ter uma escuta ativa. Nós, na maioria de nós, só quer simplesmente falar, né? A gente tem o hábito de falar as coisas e tal, mas a gente para muito pouco para ouvir. Então, o ouvir é uma sabedoria que precisa ser desenvolvida, que as pessoas precisam de ouvidos para contar seus problemas, aliviar suas dores, suas dificuldades. Então, Jesus tinha essa habilidade, ele ouvia os seus discípulos. Todas as dúvidas que eles tinham, eles passavam para Jesus, Jesus meditava, refletia e dava o ensinamento, como um verdadeiro mestre maravilhoso. Então, ele tinha esse dom, essa habilidade, e nós, terapeutas, aqui no século XXI, tentamos de alguma forma seguir os exemplos de Jesus, ouvindo com tudo que os nossos pacientes têm para contar, com uma escuta ativa, apurada, para poder devolver aquilo para a pessoa e ela se libertar do sofrimento. Então, no caso, ele falava, ele ouvia, aí ele devolvia de uma forma, não uma resposta, faça isso, aquilo, aquele outro, é assim, assado, mas trazendo a pessoa a uma reflexão e um mergulho interior. Com certeza. Ele fazia as pessoas olharem para dentro de si. Que a maioria das pessoas estão para fora, né? Voltadas para o mundo, para o que é bom, para o que é ruim, olhando para os prazeres que o mundo pode nos ofertar, e esquece de olhar para dentro de si mesmo, para fazer esse autodescobrimento, essa navegada para dentro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, como Joana de Ângeles nos ensina nos livros, como a Nise da Silveira também ensina na obra Reconstruindo Emoções. Então, assim, a gente precisa fazer este trabalho no século XXI. A gente recebe tantas informações, Iraci, né? O mundo é tão informado de coisas que não têm valor, que não têm necessidade, e a gente recebe diariamente uma carga enorme de conteúdos que a gente precisa filtrar e se libertar deles. Porque senão a gente entra num processo de reclamar, de discutir e se perde no emaranhado da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, quando a gente para, reflete, medita, a gente consegue observar o que realmente é importante nesse mundo tão atribulado como a gente encontra aí fora. E a gente filtra, a gente começa a não frequentar tantos grupos de WhatsApp como a gente vê hoje em dia, né, que é uma loucura, tantas mensagens, tantas fake news que mexem com as pessoas, e a gente vai ver que, no fundo, tudo é uma relação entre nós e Deus. E o mundo passa por nós como uma grande experiência, um grande aprendizado, uma escola verdadeira. E ali a gente aprende a lidar primeiro conosco mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. A gente aprende a filtrar as coisas que chegam para nós. E isso, sem dúvida, a nossa casa oferece muito com os cursos. A gente tem vários cursos de Joana de Ângeles aqui, por exemplo, que faz a gente pensar, esquentar a nossa cabeça, porque ela nos coloca para pensar mesmo sobre nós mesmos, para refletirmos juntos. Ela não dá folga mesmo. Não dá folga. Joana nos tem ajudado muito a compreender essa mensagem, principalmente no que se relaciona com o nosso mundo
íntimo, nosso mundo interno repleto de sombras, né? Enfim, conflitos, dificuldades das mais variadas que temos intimamente. Como percorrer esse caminho que ela nos dá? Eu costumo dizer que a maioria das pessoas vivem a própria sombra e não se dão conta disso. Tudo que elas repelem, reclamam, não aceitam, não toleram, fala sobre elas, na verdade. Então, quando a gente aponta um dedo para a sociedade, para a política, para a economia, para a religião, e reclama, e briga, e discorda, e fala que está todo mundo errado, que tem que todo mundo morrer, que não é assim, o Brasil tem que mudar e tal, e as pessoas esquecem de olhar para o seu próprio movimento, para a sua própria necessidade de se desenvolver, de caminhar num sentido positivo. Então, assim, Joana é muito sábia. Quando ela fala essas coisas sobre autorreflexão, sobre as sombras que nós vivemos e tal, sobre a imagem que nós queremos vender para os outros, quem nós realmente somos? Será que nós somos aquele que chega no trabalho e é o politicamente correto, que fala somente as coisas certas, que os outros querem ouvir? Ou quando nós chegamos em casa, nós despimos estas máscaras sociais que a gente veste para interagir no mundo? Então aí a gente começa a ver quem nós realmente somos, na intimidade do ser. Quando a gente está ali com a nossa esposa, com o nosso marido, dentro de casa, naquele dia a dia, naquela conversa íntima, a gente se rebela. Ali aparece quem nós realmente somos. Não é essas pessoas que vivem arrumadas no mundo para mostrar algo. Essa é somente uma imagem, não é quem nós realmente somos. Então, quem nós realmente somos, nós precisamos conhecer muito bem, com muita atenção e propriedade, porque essa pessoa é com quem nós vamos conviver para o resto da vida. Todas as outras pessoas no mundo, à nossa volta, vão passar em algum momento. Nossos filhos não existiam, passaram a existir. Nosso marido, nossa mulher, também, em algum momento, podem ir antes de nós, ou nós desencarnarmos antes deles. A gente não sabe com quem que a gente vai conviver a vida inteira. Mas uma certeza a gente tem, com a nossa própria consciência. Então, com ela, a gente tem que estar com muita organização e muita afinidade. Ricardo, quando nós falamos do Cristo, estamos falando do conhecedor de almas, do Senhor dos Espíritos, pois tinha a capacidade de falar direto ao profundo desse nosso ser, onde nossa dificuldade de entendê-lo e segui-lo. Onde é que está essa dificuldade? De compreender Jesus. A gente só busca no último caso. Exatamente. Às vezes a gente só lembra... A gente tem um trabalho no SEJA, junto aos hospitais, e sempre tem equipes que vão e frequentam e tal. E a gente escuta vários discursos de pessoas que estão ali vivendo talvez os últimos dias da existência, e elas falaram: caramba, eu nunca fui religioso, nunca pensei em Deus. Jesus para mim era uma figura tão distante, e agora como que eu imploro por ela? E eu estou aqui prestes a desencarnar, e eu sinto que sem a presença de Jesus as coisas ficam mais difíceis. Então nós intuitivamente buscamos Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, por mais ateu que a pessoa seja. Não, porque eu não acredito em nada, não sei o quê. Quando o calo aperta, a pessoa ela vai e se entrega verdadeiramente ao Senhor. Ela não consegue passar por momentos de dificuldade sem esse apelo divino. Então, isso cabe para nós refletirmos. Quando a gente está vivendo a nossa vida, que está tudo bem, a gente está com saúde, próspero financeiramente, a nossa família está bem criada, nossos filhos bem educados e tudo mais, a gente precisa aí sim lembrar dele, lembrar de Jesus também, lembrar do Cristo, porque
É nesses momentos que a gente agradece, entendeu? A gente precisa agradecer. A psicologia da gratidão que Joana tanto nos ensinou. Realmente, a gente precisa, em todos os instantes da vida, colocar Jesus presente nela, pontuar isso, né? Não só no momento de desespero, no momento de angústia, ou na hora da passagem, né, da morte. É isso. Exatamente. Aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, um cafezinho gostoso e voltamos já já. Fique aí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Plenitude e hoje com um convidado querido, especial, um convidado do coração, Ricardo Cury. Ele é terapeuta e vem aqui bater um papo gostoso sobre Natal, Jesus e a psicologia que esse mestre nos traz. Ricardo, diante de tudo que aconteceu nesse ano 2020, quais serão os maiores desafios para 2021? Olha só, essa pergunta é muito difícil, gente. Mas a gente precisa se organizar. Porque 2021 já está batendo na porta, já está pedindo passagem. E a gente... O que a gente vai fazer da nossa vida em 2021? Será que a gente vai seguir a mesma dúvida do ano de 2020? As mesmas dificuldades que a gente passou em 2020? Ou a gente vai arregaçar nossas mangas e vai tentar, de alguma forma, fazer diferente? Fazer do ano valer a pena. Não um ano que passe correndo, como foi 2020, que todo mundo reclamou e tal, que não deu para fazer nada. Mas o que a gente realmente quer fazer em 2021? Quais são os nossos planos? Quais são os nossos projetos? Está na hora da gente se organizar. O mundo não pode parar por causa de uma pandemia, por causa de um vírus que está aí no meio da sociedade. Tudo vai passar, inclusive o vírus. Se não vai ser em 2021, seja em 2022, não importa. Mas a gente precisa fazer diferente. A gente não pode mais se conformar em ficar parado, prostrado, dentro de casa, esperando a vida acontecer lá fora, com medo. Porque nós precisamos, com vacina ou sem vacina, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas uma coisa é o seguinte, a gente precisa de coragem para arregaçar nossas mangas e servir, como um verdadeiro cristão faz, nos momentos mais difíceis da humanidade. Eram os cristãos que estavam ali ajudando as pessoas. Então nós temos aqui o Instituto Mãos Unidas, que não pode parar, as pessoas sentem fome, com pandemia ou sem pandemia, né? Exatamente. Então a gente não pode deixar de contribuir com a comunidade, de lembrar que tem pessoas que precisam e dependem de nós. É só fazer a terapia de olhar para o lado, atravessar uma rua, olhar embaixo de uma ponte, você vai ver pessoas em situações muito mais difíceis do que nós. Então, a gente precisa desse exercício social, de ser um agente na nossa comunidade, e não somente um sujeito passivo. Então, que 2021 nos dê inspiração para nos debruçarmos em servir a Deus, servindo aos homens. Psicologicamente falando, o que o isolamento social causou na nossa população e como fazer para manter a saúde mental daqui para frente? O isolamento afetou muitas pessoas. A gente vê casos psiquiátricos que aumentaram muito de ansiedade, de síndrome do pânico, de fobia, de transtornos alimentares. Muitas pessoas realmente sentiram o isolamento social e não souberam lidar com isso. Então, cabe, mais do que nunca, um suporte terapêutico. As pessoas precisam de uma ajuda psicológica, como tem acontecido, tem aumentado a busca pelo auxílio a psicólogos, a psicoterapeutas e tudo mais. Então, a gente precisa cuidar não só do nosso corpo, como da nossa mente. Então, existe um adoecimento? Sim, existiu.
E ele pode continuar existindo se nós nos entregarmos para isso e não aceitarmos a cura que nós podemos buscar. Então, cabe a nós, sim, nos preservarmos do nosso corpo físico, para não ter contato com vírus e tudo mais, mas lembrar da nossa saúde mental e, consequentemente, da nossa saúde espiritual. Ricardo, dentro de tantas passagens, né, maravilhosas de Jesus, e as pessoas têm pouquíssimos conhecimentos sobre isso. Você pode perguntar tanto para uma criança quanto para um adulto sobre a vida de Jesus, e a pessoa se perde um pouco, fala, ele foi crucificado. Uhum. Então, conta alguma coisa. A pessoa se sente completamente alienada à realidade, porque ele esteve entre nós, ele realmente marcou uma história que até hoje ela nos traz vida, né? Seria educativo assistir os filmes da vida de Jesus, tanto para os adultos quanto para os jovens e as crianças, chamar a família, sentar. Vamos assistir aqui, tem vários filmes, inclusive tem um deles, acho que é Mel Gibson, né? Uhum. Que fez A Paixão do Cristo. Isso, que fez o filme e as pessoas falam, nossa, eu não gostei porque aquilo é muito violento. Mas, peraí, alguém acha que foi doce, que não teve violência? Isso não. Foi uma violência imensa e ele procurou trazer essa violência para as telas. Você acha que seria educativo? Sim, sem dúvida. Tudo que nos aproxima de Jesus é educativo, é importante. Ele não pode ser esquecido, nem passado desapercebido por nenhuma geração da humanidade. A gente já está no século XXI, ele abandonou esse mundo, né? Desencarnou lá no início do primeiro século, e a gente até hoje sente a presença dele. Quando a gente assiste um filme, eu, por exemplo, me emociono em todos, né? Uhum. É impressionante como é forte para mim assistir aquelas cenas da crucificação, dos castigos que ele recebeu, das chibatadas, aquilo tudo realmente é muito duro de assistir, mas é muito real. Porque Jesus, ele reencarnou no corpo de carne, viveu no meio de nós, tinha suas emoções, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia raiva, Jesus sentia alegria. Ele viveu como um ser humano vive, mas ele tinha uma conexão com Deus inexplicável, que nenhum outro ser aqui na Terra conseguia ter. Então ele não era compreendido. Sua mensagem, ela veio justamente para que as pessoas pensassem, discernissem e compreendessem, mas houve muita cisão, muita separação na época de Jesus, porque a verdade dói para muita gente, né? Uhum. A maioria das pessoas não quer encarar a verdade como ela realmente é. Então viviam num momento de fantasias, de convenções sociais, de padrões, protocolos, mas os mandamentos de Deus estavam adormecidos, esquecidos na sociedade. E Jesus veio para dar vida a esses ensinamentos. Ele veio para proclamar o Evangelho e trazer a boa nova. João Batista abriu os caminhos e Jesus veio logo em seguida. E, infelizmente, ele passou por tudo que passou da maneira que foi. Ele foi, mas dessa forma também ele ficou lembrado. Então as pessoas lembram sempre da crucificação, como você falou, Jesus foi crucificado e não sei mais o que. Jesus ressuscitou, tudo bem. Mas é muito pouco. A gente precisa estudar verdadeiramente os evangelhos para ter essa intimidade com o Senhor. Ele desde criança já era uma criança especial. Já fazia seus prodígios, seus milagres, suas curas. Ele desde cedo
veio para ensinar. Sempre foi um mestre. E assim que ele precisa ser lembrado por nós, como o grande Senhor das almas, o médico dos médicos, o psicoterapeuta por excelência. Então esse é o Jesus da humanidade, o Jesus da Terra, que viveu no meio de nós e está aqui no meio de nós sempre, nunca nos abandonou. Então, se a gente ficar lembrando de um Jesus morto, a gente está se equivocando. A gente está vivendo uma vida sem esperança, uma vida fraca, sem sentido, que tem finitude. Mas Jesus é vida, e é vida em abundância. É Ele que nos dá as esperanças de estarmos aqui e seguirmos em frente, e saber que após o fim deste corpo, nós podemos ser acolhidos por Ele, em seu reino, de acordo com a sua vontade e com a sua glória. É um trabalho que depende de cada um de nós. A gente precisa viver a vida eterna, e não a vida transitória, a vida dos homens, a vida que tem um fim em si mesmo, limitada, porque isso tudo passa, é passageiro, a doença, a tristeza, o sofrimento, tudo passa na nossa vida. E o que fica realmente é a vida eterna que nós somos, esse Espírito que habita em nós, que somos nós, que é essa chama de Deus, que nos incendeia e nos faz viver, e nos faz seguir adiante. Então a gente precisa viver conforme Espírito, e não conforme um corpo ambulante, uma alma morta, sem sentido, mas a gente precisa, sim, estar em comunhão com o sagrado, em comunhão com Deus. Esse é a grande mensagem de Jesus para a humanidade. Vós sois a luz do mundo. Viva como sendo essa luz que não pode parar de brilhar. Dentre tantas passagens, traz para a gente alguma delas ou uma delas que mais mexe com você. Olha, são tantas passagens, mas tem uma especial, uma parábola, que é uma parábola sobre perdão. E Jesus contou essa parábola para mostrar como nós temos tanta misericórdia divina, como a gente recebe tantas coisas boas do Senhor e a gente esquece de ver isso. Que é assim, havia um servo que devia 10.000 talentos para o senhor dele. 10.000 talentos é uma fortuna de bilhões de reais, se a gente for pensar assim. É uma coisa incalculável. É um dinheiro que dá a rodo aí. É muita coisa. E o servo devia isso para o senhor. Aí o senhor foi lá, me pague o que você deve. Aí o servo falou, senhor, eu não tenho condição nenhuma de pagar essa dívida, é muito dinheiro. Por favor, tenha compaixão de mim, tenha piedade. E se prostrou nos pés do Senhor e pediu misericórdia, que ele não tinha como pagar essa dívida. Aí o Senhor, com muita calma, olhou para o servo e falou, olha, eu me compadeço de você, sua dívida toda está perdoada. Aí o servo não sabia como agradecer e seguiu adiante. Logo depois, dias depois, ele encontrou um outro servo que devia para ele 100 denários, que equivalem aí a R$1.500, mais ou menos. Um valor que não é tão grande assim. Mas ele foi cobrado do servo. Vem cá, você tem como me pagar aqueles 100 denários? Eu estou precisando desse dinheiro. Aí o outro servo falou, não, eu não tenho como pagar agora, por favor, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, e se prostrou ao pé desse servo, assim como ele tinha feito com o Senhor. Mas o servo falou, você vai pagar minha dívida, porque eu obrigo a você, e apertou o outro sujeito no pescoço e falou, me paga o que você deve, e eu não vou perdoar essa dívida, eu preciso receber isso. Aí o outro rapaz foi, muito desolado, triste, para buscar recursos para pagar essa dívida. Então, o Senhor ficou sabendo do que o servo fez e chamou ele.
e falou: eu te perdoei uma dívida bilionária. Você é incapaz de perdoar uma mísera dívida dessa para um outro colega seu, para um outro servo? Vai e me pague tudo o que deves. Vai para onde haverá prantos e ranger de dentes. E tirou o servo para longe, e esse servo teve que pagar a sua dívida. Aí Jesus conta essa parábola. E a gente precisa pensar sobre ela, porque todos nós que estamos reencarnados aqui na Terra, nós já vivemos sobre o perdão de Deus. Tudo que a gente já aprontou nessa existência, numa existência passada e nas outras, não importa. Tudo já foi automaticamente perdoado. Deus nos deu uma outra oportunidade de aqui estarmos, de aqui vivermos entre Ele. E nós estamos num corpo de carne. Então, nós precisamos perdoar o próximo. Aquele que passa na nossa vida, que tenha cometido qualquer ilícito, qualquer problema para nós, a gente precisa perdoar essa pessoa. Porque esse é o nosso dever como cidadão. Então, essa parábola mostra que se nossa dívida toda foi perdoada, com todo esse tamanho, com toda essa grandeza, nossa dívida com o Senhor, nós não podemos ser tão rigorosos assim com os nossos irmãos, com aqueles que nos seguem, que convivem conosco nessa existência. Então, eu acho, Iraci, que a humanidade ela é muito intolerante com o próximo, sabe? A gente vive em meio a uma competição muito grande, os países se degladeiam, querendo um centavo do outro, não há perdão. Então, Jesus estava nos ensinando o seguinte: meus filhos, amai-vos uns aos outros, perdoai as ofensas daqueles que os devem, como eu também perdoei vocês. Então, esse é o nosso papel na humanidade, é a gente saber perdoar a todo e qualquer um que chegue para perto de nós. É um exercício social, é isso que a gente precisa fazer para que a humanidade mergulhe de vez no mundo da regeneração, né? Nessa outra oportunidade de nós evoluirmos para o bem, no sentido do que Deus espera de cada um de seus filhos, que Ele reúne em seus braços incessantemente. Então, sem o perdão, as coisas ficam muito mais difíceis na nossa vida e na do próximo. Ricardo, o Ano Novo sempre nos convoca a novos posicionamentos, nos convoca a transformações. Por que é tão difícil manter nossa promessa de final de ano? É verdade, Iraci. A gente começa o ano cheio de promessas, de soluções, e a gente imagina que o ano vai ser maravilhoso. Muitos projetos e tal, e escreve tudo, e fala para todo mundo o que vai fazer e vai acontecer. Mas aí entra janeiro, entram os boletos, as dívidas, e a gente lembra que a gente precisa pagar todos aqueles impostos e tudo mais, e aí a pessoa começa a esmorecer e não dá continuidade àquilo que tinha programado com muita lucidez. É importante a gente elaborar os projetos, não deixar de sonhar, de buscar a felicidade naquilo que a gente almeja. A gente pode ir em frente e conseguir alcançar nossas metas e não ceder às tentações do mundo, àquilo que o mundo nos coloca, que é difícil realmente pagar tantas dívidas, tantos impostos e tudo mais. A gente acaba esquecendo do que a gente havia prometido para nós mesmos. Então a gente precisa persistir, porque esse janeiro é um mês difícil para as pessoas, fevereiro e tudo mais. Por que a gente não pode transmutar essa energia toda de dificuldade para algo salutar para nós? Então a gente precisa verdadeiramente ir em frente,
ter persistência naquilo que a gente acredita que é o melhor para nós. Fazer uma nova faculdade, voltar a estudar, aprender um novo idioma, fazer uma viagem, cumprir algumas metas de trabalho, tudo isso é importante. E é isso que nos move, que nos deixa vivo. Mas a gente não pode esquecer que a base para tudo isso funcionar é o Cristo, é Jesus que nos sustenta e nos ampara. Então, para que uma casa seja construída com solidez, ela precisa ser construída sobre uma rocha firme e não sobre a areia. Então, quando a gente faz promessas só por fazer, sem um alicerce, a gente afunda nesses projetos, porque a gente precisa desse sustentáculo que é o nosso grande mestre Jesus. É ele que nos segura nos momentos de tribulação, nas ventanias, nos terremotos, nos maremotos, nos tsunamis da vida. É ele que está ali ao nosso lado. Então, para os nossos projetos darem certo, verdadeiramente, a gente precisa dele. Estar em acordo com ele, em comunhão com ele, em união com ele. Então, a gente precisa orar muito, pedir a Deus verdadeiramente para que as coisas aconteçam positivamente na nossa vida. E elas vão acontecer se a gente assim fizer. Será que seria prudente encarar esses novos projetos nesse ano novo, mediante tantas incertezas? Se a gente consegue encarar novos projetos durante tantas incertezas, eu acredito que sim. A gente tem que pensar positivo, a gente tem que imaginar que é possível, que a gente consegue superar as nossas incertezas, porque elas estão acontecendo dentro da nossa mente. Então, se a nossa mente é tão incerta assim, a gente precisa ensiná-la a pensar coisas boas, a buscar solidez nos nossos pensamentos, para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. Então, a gente precisa, sim, acreditar no nosso potencial. Todos nós temos um potencial enorme, Iraci, para superar todo e qualquer desafio. Não importa o que seja, o que surja pela frente. Se a pandemia vai continuar, se a pandemia não vai continuar, não interessa. A gente tem uma certeza, que Deus está ao nosso lado. E isso é o suficiente para a gente encarar qualquer problema que surja na nossa vida. A gente tem que ser forte, perseverar e seguir adiante. Não há espaços para incertezas. Se as incertezas acontecem, é por uma invigilância nossa, é por uma fraqueza nossa que pode ser superada com orações, com preces e com trabalho voluntário. O exercício voluntário nos coloca mais próximos da espiritualidade e nos dá a certeza de que eles estão sempre conosco. Então, não tem razões para se sentir desamparado, para ter medo, para fugir da realidade, porque nós somos espíritos fortes e nós precisamos lembrar que Jesus está sempre conosco ao nosso lado. Ricardo, nós tivemos inúmeras patologias de ordem mental que se desenvolveram durante todo esse ano, essa pandemia. Qual seria, então, uma forma de prevenção para não desenvolvermos maiores patologias mentais agora para frente? A gente precisa cuidar da nossa mente, como a gente cuida dos nossos órgãos. Quando o nosso coração adoece, a gente vai num cardiologista. Quando o nosso pulmão está com algum problema, a gente vai num pneumologista. E assim o nosso intestino, nossos rins. Por que não cuidar da nossa saúde mental? Vai a um psiquiatra regularmente. É importante, em vários momentos da nossa vida, a gente ter esse contato com os médicos que cuidam da mente. Psicólogos, psiquiatras, para a gente passar limpo o que está acontecendo, para a gente compreender o que se passa dentro do nosso cérebro, né, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa memória, com a nossa capacidade de aprendizagem, de discernimento. Então,
existe um trabalho a ser feito. A gente não pode negligenciar, ter preconceitos em relação a isso, porque cada vez que a gente se repele para o cuidado da nossa mente, os transtornos mentais aparecem com mais intensidade. Então, se a gente sente ansiedade, depressão, alguma paranoia, algum medo, uma raiva em excesso, algo que nos esteja deixando disfuncionais nesse mundo, que a gente não consiga mais conviver socialmente de uma maneira adequada, a gente precisa de uma ajuda médica, verdadeiramente. A gente precisa do amparo de pessoas que dedicam a vida inteira a isso. Então, a gente tem essa obrigação para conosco mesmos, cuidar da nossa saúde mental. Isso não pode mais ser um tabu. Isso é uma necessidade. Em uma frase bem curta para os nossos ouvintes neste Natal. Que seja Natal todo dia, todos os anos, em todos os momentos da nossa vida. A gente aproveite o Natal, a gente lembre do nascimento de Jesus em nosso coração. É Ele que nos sustenta, que nos ampara e nos ama sempre. Ricardo, obrigada pela sua presença, sua participação no Plenitude e que você tenha também um Feliz Natal com a tua família. Obrigado, Iraci. Eu adorei participar do programa e um beijo carinhoso a todos vocês. Obrigada. E a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos acompanharam o ano todo, desejamos aqui a você, a sua família, um Natal de muita confraternização, de muita união, de muita paz, renovando os valores esquecidos e, principalmente, com a consciência de que, mesmo não estando todos os seus familiares presentes no teu lar, como em outros anos, esses não são os reais motivos de estarem ausentes, porque a presença física não basta, o importante é estar presente com o coração. Então, entre em contato, faça um televídeo, enfim, converse, faça à meia-noite uma prece juntos, cada um no seu lar, em pequenos núcleos, mas todos unidos pelo Natal verdadeiro, que é com Jesus. Desejando nessa prece um Feliz Natal e agradecendo tudo que recebemos esse ano. As dificuldades, as superações, as motivações, para se preparar para ter um ano diferente em nossa vida. Então, confraternize, mesmo que seja distante fisicamente, mas esteja presente com o coração e unidos. Beijinho carinhoso cor-de-rosa e um Feliz Natal para todos vocês. Muita paz.